Olá, pessoal. Vamos aqui continuar os nossos vídeos. Hoje nós falaremos ainda de números naturais e os conteúdos são a multiplicação e a divisão, as operações que a gente vai ver hoje. Sou o professor Ed Carlos Paixão e vamos lá. Multiplicação. Ao multiplicarmos dois números naturais, temos como resultado um outro número natural. Da mesma forma como a adição e a subtração. Lembrando que a adição a gente pode adicionar dois quaisquer números, que o resultado será sempre o número natural. A subtração não. A subtração eu posso subtrair um número menor de um número maior. O resultado também será o número natural. A multiplicação, qualquer número multiplicado por qualquer número natural, qualquer número natural multiplicado por outro natural terá como resultado o número natural. Então, 3 vezes 321, eu tenho como resultado 969. Então, o 3 e o 321 são números naturais e, consequentemente, o outro também, o resultado será o número natural. Aqui, nós temos uma tabela chamada tabela ou tabuada de Pitágoras. Essa tabuada ela serve para a gente ter uma ideia de multiplicação, de divisão e também de números quadrados perfeitos. Nós não vamos falar sobre quadrados perfeitos hoje, mas essa tabela ela nos diz bastante sobre isso, que são esses números. Quadrado perfeito é aquele número que é resultado de uma multiplicação de dois números iguais. Por exemplo, 1 vezes 1, eu tenho o 1. Então, esse 1 é número quadrado perfeito. Então, 2 vezes 2 vai ser 4. Onde se cruza a coluna com a linha é o resultado da multiplicação que eu estou fazendo. Por exemplo, 12 é o resultado da multiplicação de 3 vezes 4. Ok? 24 é o resultado da multiplicação de 6 vezes 4, ou 4 vezes 6. 4 vezes 6. 4 vezes 6. Então, o que acontece? Essa tabela, ela nos mostra a mesma multiplicação de duas formas diferentes. Se você observar essa parte em cinza, ela tem os mesmos números que estão na parte amarela, certo? Separado por essa diagonal, que são os números quadrados perfeitos, certo? Então, se você observar, ó, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui é uma coluna. Se eu for observar essa linha, ela é a mesma coisa. Então, essa tabela é como se fosse um espelhamento, certo? Então, isso é a multiplicação, né? 32 é o resultado da multiplicação de 8 vezes 4. Então, da mesma forma, eu posso fazer a divisão. Por exemplo, divisão de 32 por 8 vai dar quanto? Vai dar o que está nesta linha, que é o 4. Por exemplo, a divisão de 42 por 7. 42 por 7 vai dar 6. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 vai ser 8. Então, é nessa forma aí que você vai fazer. Eu aconselho a vocês, quando estiverem vendo essa parte, tirar um print dessa tela para vocês terem uma tabuada confiável para vocês estudarem a multiplicação e a divisão, certo? É, um probleminha aqui. Um conjunto habitacional tem 78 prédios com 8 apartamentos cada. Quantos apartamentos tem nesse conjunto habitacional? Então, a gente faz o algoritmo. Esse algoritmo, ele não importa se você está colocando unidade barra unidade, o importante é que sempre a unidade vai ter que ser debaixo da primeira unidade aqui, ó, certo? Então, 8
Eu vou multiplicar por 8. 8 vezes 8 são 64. Então, 4 unidades, 6 dezena. Então, agora eu multiplico o 8 por 7. 8 vezes 7 são 56. Só que eu tenho que somar com esse 6. Então, 56 com 6 são 62. Então, a multiplicação, ela também tem suas partes, seus componentes. Então, essa primeira é chamada de multiplicando, a segunda, multiplicador, e a terceira é chamada de produto. Vamos ver aqui um outro probleminha. Diz o seguinte, uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 35 viagens, levando sempre a mesma quantidade? Bom, temos aqui as alternativas, que são possíveis respostas, certo? Então, da mesma forma, eu faço o algoritmo. E aqui é uma coisa diferente. Aqui, como temos dois números no multiplicador, a gente vai ter que fazer a unidade. Então, vai ficar debaixo da unidade aqui a resposta, como na anterior. E a dezena, a resposta vai começar na dezena também, certo? Então, 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 são 25. Baixo 5 vai o 2. 2 vezes 5 são 10, mais 2 são 12. Vai 1. 2 vezes 5 são 10, mais 1, 11. Agora vamos aqui para o 3. 3 vezes 0 é 0. Então, esse 0 ele vem para cá, para debaixo do número que eu estou multiplicando. Certo? E o outro, 3 vezes 5, 15. Então, fica o 5, vai o 1 lá para cima. Eu coloquei essa barra azul para separar os números que foram elevados na primeira, que era o 5, dos números que vão ser elevados agora da segunda, que é o 3. Certo? Então, agora eu vou multiplicar o 3 vezes 2, que dá 6, mais 1, 7. E 3 vezes 2, 6. Agora, eu vou fazer uma soma. 6, o 0 vai descer. 5 mais 0 são 5. 2 mais 5 são 7. 7 mais 1, ou 1 mais 7, são 8. E 1 mais 6 são 7. Então, da mesma forma, a gente tem as partes, certo? Então, resposta 78.750. Então, as partes são multiplicando, multiplicador. Agora, aqui, como a gente fez uma soma, a gente vai ter que ter as partes da soma, que são parcela, outra parcela, só que o resultado não é de uma adição, o resultado é de uma multiplicação. Então, o último aqui, ele vai ser produto, certo? Continuando, nós temos agora a divisão. Ao dividirmos dois números naturais, temos como resultado um outro número natural. Só que com uma observação. Só será possível dividir o número maior por outro menor. Se eu dividir o número maior por um menor, não vai dar. Não, se eu dividir um número menor por um maior, eu não vou poder fazer essa divisão, certo? Nos números naturais. Então, um exemplo: 369 dividido por 3, eu vou ter resultado como 123. Então, os dois primeiros são naturais e o resultado também é um número natural. Como dividir? Quando eu for dividir, eu vou ter que fazer esse esquema aqui, que é o que nós chamamos de algoritmo. Só que o algoritmo da divisão ele é diferente dos demais, certo? Não é aquela barra embaixo, e sim eu fazer tipo um T deitado. Então, dividendo, que é o que eu vou dividir, aí eu faço esse T deitado,
Então, por quanto eu vou dividir? Vai ser o divisor, o resultado vai ser o quociente e o que sobrar vai ser o resto. Por que sobrar? Porque eu vou ter que fazer subtrações. E vocês lembram que o resultado da subtração é resto ou diferença. Notem que eu coloquei letras aqui. O dividendo vai ser o D maiúsculo, divisor D minúsculo, Q quociente e R resto. Então, um exemplo aqui. Se eu quero dividir 52 por 4, então eu vou fazer esse T ao contrário, certo? Na verdade, esse T aqui, a parte de cima, vai ser até onde eu vou utilizar essa divisão, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o 5, dividir esse 5 por 4, temos como resultado 1. Por que 1? Porque se eu multiplicar de volta 1 vezes 4, vai dar 4. E 4 é menor do que 5. Então, tem que ser menor ou igual a 5. Nesse caso, é menor e vai sobrar 1. Então, eu vou pegar esse 2 e vou descer para cá. Formou o número 12. Então, agora esse 12 eu vou dividir por esse 4, que é o divisor. Temos como resultado 3. Por quê? Que vai ser 3. Porque se eu pegar o 3 e multiplicar por 4, 3 vezes 4 vai ser igual a 12. Então, eu posso fazer essa diferença. 12 menos 12 é igual a 0. Então, é dessa forma que a gente utiliza o algoritmo da divisão para fazer essa divisão. Ok? Então, o 52 é o dividendo, o 4 é o divisor, o resultado é 13, então vai ser o quociente, e o resto é esse aqui que fica entre parênteses. No final, a gente vai colocar e ele vai ser o R, certo? Então, vai ser D dividido por Dzão dividido por Dzinho igual a Q mais R. Bom, as divisões elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser exata. Vamos ver aqui uma exata. Ela será exata quando o resto é zero, ou seja, quando não sobra resto na divisão. Um exemplo, se eu tenho 126 dividido por 3. Então, eu vou fazer essa divisão, faço o T deitado, né? Aí, como já disse, a perna do T aqui, ela vai ser até onde for a divisão. Se a divisão for até aqui, você faz até aqui. Como se for maior, você vai fazendo. Então, vou pegar agora aqui quem? Vou pegar 1, não dá para dividir por 3, porque o 1 é menor do que o 3. Só posso dividir um número maior pelo número menor. Então, vou pegar o 12, certo? 12 dividido por 3, que vai ser 4. Aí eu multiplico 4 vezes 3, que vai dar 12. Aí, esse número que eu multipliquei, eu vou retirar do de cima. Então, retirando 12 de 12, vai ser 0. Então, eu vou baixar esse 6 e vou dividir o 6. O 6 é maior, posso dividir. 6 dividido por 3 é 2. Por quê? 2 vezes 3 são 6. Então, eu vou retirar, certo? Então, 6 menos 6 são 0. Então, observe que o resto aqui é 0. Então, por ser 0, essa divisão ela é considerada uma divisão exata. Ok? Divisão não exata é quando sobra. Quando sobra resto na divisão. Um exemplo aqui, 126, o mesmo 126, se eu dividir por 5.
Então, eu vou pegar ele aqui, vou fazer o T, eu vou dividir, ó. 1 é menor do que 5, então eu não posso dividir. Então, 12 por 5 vai ser 2, porque 2 vezes 5 são 10. Então, o que que eu vou fazer? Subtrair o 10 do 12, que vai ser quem? Vai ser 2. O 6 eu baixo, ok? Ó. Baixo o 6. Então, vai ser 26 dividido por 5. 26 dividido por 5 vai ser 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 são 25. 25 para 26 sobra 1. Então, esse 1, esse resto 1, vai ser, vai caracterizar essa divisão como uma divisão não exata. Ok? Então, aqui fica o quê? Dzão dividido por Dzinho vai ser igual a 25 e resto 1. Então, as partes, os componentes da divisão são esses. Ó. Dividendo, quem é? O 126. Divisor, quem é? Na exata, o divisor é 3. Na não exata, o divisor é 5. Quociente é o resultado. Na exata é 42, na não exata é 25. E o resto, na exata é 0 e na não exata é 1. Ok? Então, obrigado pela atenção. Espero ter ajudado